som, teste, som, teste. Alô, alô, alô. Som, teste. Ei, ei. Ei, 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 som testando, som, teste. Ei, ei, ei. Som testando, som teste. Ei, ei, ei. Agora tá. Alô, alô. Tá ligado? Eu dou as boas-vindas. E aí você faz a oração de dois, tá? Ok. Bom dia. Bom dia. Feliz sábado a todos. Feliz Que bom sábado. que você escolheu estar no melhor lugar do mundo para a gente estar adorando ao nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador. Vamos nos colocar em pé para louvar a Deus. O hino de número 128. O mercado está vazio, O trabalho terminou, não há tráfego nas ruas, o barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo já deixaram seu labor. Em suspense está a terra, é a volta do Senhor. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, a trombeta está soando, os remidos a chamar. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, aleluia, Ele vem me buscar. Eis que se abre as sepulturas,
ante a ordem do Senhor, os remidos ressuscitam entre hosanas e louvor, mas os maus em desespero, em angústia e aflição, já se escondem pelas rochas, fogem da destruição. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, a trombeta está soando, os remidos a chamar. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, aleluia, Ele vem me buscar. Já os salvos vão subindo, ouço o coro angelical, todo o céu está se abrindo, há um brilho sem igual, com o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar, aleluias ao Cordeiro, nós já vamos para o lar. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, a trombeta está soando, os remídios a chamar. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, aleluia, Ele vem me buscar. Amém? Vamos ficar de joelhos para orar. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por mais uma oportunidade que Tu nos concede de estar Te adorando, buscando ao Senhor em oração, agradecido por toda a semana que Tu tem nos dado, Senhor, por ter nos guardado, nos dado, Senhor Deus, um teto, um alimento, roupa, também, Senhor Deus, ter nos ajudado no perigo, nas coisas que a gente não enxerga, mas Tu sempre tem nos guardado. Venha estar conosco, venha abençoar a Escola Sabatina, o culto, e o Teu Espírito Santo nos ajude a entender a Tua palavra, para que nós possamos sair daqui completos com a Tua palavra no nosso coração. Muito obrigado. Abençoe, Senhor Deus, também as pessoas que ficaram em casa, nossos irmãos, as pessoas que estão doentes, que Tu possa, Senhor Deus, ajudar e confortar, Senhor Deus, a vida delas e ajudar conforme a Tua vontade, Senhor. Abençoe todos nós, abençoe a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado. Sejam todos bem-vindos na casa do Senhor. Hoje é um dia de festa. Um dia de festa que é o sábado que nós estamos na casa do Senhor para adorá-lo e vir fazer as nossas adorações ao Santíssimo. E também é um dia muito especial para nós da Escola Sabatina. Hoje nós completamos 167 anos da Escola Sabatina. E estamos aqui hoje prestando homenagem a todos os professores da Escola Sabatina, com uma pequena ilustração. E desde 1853, quando Tiago White, marido de Ellen White, foi o pioneiro da Igreja Adventista, ele escreveu a primeira lição da Escola Adventista. Então, isso tem se multiplicado em todo o mundo. E o Espírito Santo vem
atuando sempre nisso, sabe? Então, atualmente, ultrapassamos 21 milhões de alunos em 209 países. Em cada ano, nosso compromisso com a grande ideais do departamento mais antigo da Igreja Adventista é a Escola Sabatina, que nós fazemos todos os sábados, antes do culto. Então, a grande ideais da Escola Sabatina, primeiro está estudo, né, que nós temos que estudar todos os dias, lição diária da Escola Sabatina, mais missão, mais pontualidade, né, nós temos que ter mais pontualidade, mais serenidade. E a celebração deste ano, a Escola Sabatina vem buscando que nós, professores da Escola Sabatina, vamos atrás daquelas pessoas que foram de alunos da escola e hoje já não frequentam mais. Então, nós temos que buscar essas pessoas que estão afastadas da igreja. Hoje nós temos muitos recursos, apesar dessa pandemia que nós estamos enfrentando, nós não podemos ir à casa das pessoas, mas nós temos WhatsApp, nós temos telefone, nós temos muitos meios para que nós possamos buscar essas pessoas de volta para a nossa igreja. Essa é a missão de 167 anos da Escola Sabatina, que ela tragam essas pessoas de volta para a Escola Sabatina. Né? E façamos parte dessa missão, e que todos nós possamos fazer parte dessa missão. Que nós comprometamos com a Bíblia, que nós temos a Escola Sabatina que foi estabelecida para fortalecer o estudo da Bíblia pessoal e em grupo. Não é somente eu vou estudar a lição da Escola Sabatina, não. Eu tenho que passar para outras pessoas. Nós temos que formar grupos para podermos estudar a lição da Escola Sabatina e estudar a Bíblia também. Essa escola foi estabelecida para fortalecer as pessoas, sabe, ajudar os membros na missão, fazer discípulos. Nós temos que fazer discípulos. Os discípulos acontecem quando nós percamos tempo com a Bíblia, sabe? Nós ficamos mais tempo com a Bíblia na mão, estudando a palavra de Deus. Se Deus deu essa missão para vocês, pegue-a, sabe, ajude, faça, sabe, estude, ensine, faça discípulos da vida. Hoje, festejamos juntamente com todos os professores e alunos, né, como eu já te disse isso, né, é tempo de agradecer, é tempo de celebrar, é tempo de praticarmos, é muito importante a Escola Sabatina para cada um de nós, então nós temos que vivenciar esse momento, né, essa grande festa de 167 anos da Escola Sabatina, para fazer mais discípulos, para que as pessoas sejam mais fortalecidas na fé, na palavra de Deus. A Escola Sabatina também tem seus objetivos, muitos são os objetivos dela. O primeiro é o estudo da Bíblia, né, que nós temos que estudar diariamente para sermos fortalecidos. Segundo, confraternização, trabalho com a unidade em ação, sermos humildes com as pessoas que precisam de entender as palavras de Deus. Terceiro e quarto, são testemunhos em missão mundial, 100% missionários. Então, a Escola Sabatina, ela é missionária, né? Então, são 100% missionários. E é por isso que, em grande escola, os adventistas, nós temos que levar a palavra de Deus. Nós, como os adventistas que somos, que esperamos a vinda de Cristo, a volta de Cristo, nós temos que levar a palavra de Deus. Amém, gente? Eu também fiz uma vocação que eu peguei de um esboço de uma escola sabatina em 1908. Eu achei interessante que ela estava falando sobre a vocação, entendeu? Então, o que é ter vocação? Vocação portanto, é um chamamento de Deus. Né? Todos
nós temos uma vocação, todos nós somos chamados por Deus para fazer o evangelismo, né? Levar o evangelismo. Então, e quem pode fazer isso? Todos nós podemos fazer isso. Todos nós podemos levar o ensinamento para Deus, de Deus para as outras pessoas, né? Porque nós todos somos pecadores e justos, né? Todos nós somos pecadores e justos. E Deus nos chama a abandonar tudo aquilo que é mal. Então, nós temos que nos conduzir à vontade de Deus para podermos abandonar tudo aquilo que é mal, né? E essa é a vocação para cada um de nós. Então, o que eu deixo legado é que todos nós somos chamados e todos nós temos vocação para levar o Evangelho de Deus. Então, gente, essa é a lição da Escola Sabatina, e essa é a minha homenagem. E eu gostaria de prestar uma homenagem, dar o meu depoimento, porque eu estou aqui hoje, sendo uma professora de Escola Sabatina e sendo uma diretora da Escola Sabatina. Então, eu gostaria de fazer a minha homenagem a essa pessoa. Quando eu fui para a igreja adventista, eu fiz o meu estudo bíblico primeiro, para depois ir para a escola, para a igreja. E quando eu cheguei na igreja, sabe, sem assim conhecer ninguém, desalentada, né, com vergonha, eu vi lá no cantinho uma pessoa que me fez assim para mim. E eu peguei e fui, ele me apontou o banco do lado dele, eu peguei e sentei. Ele me deu um livrinho para mim e disse assim, olha, você acompanha aqui, ó. Eu ali sentado ao lado dele, olhava para ele e ele dizia tudo aquilo que estava no livrinho, sem sequer olhar no livro, sabe? Eu fiquei, sabe, apaixonada, encantada com aquela pessoa. Ele falava com o dom, com a propriedade do Espírito Santo, parece, sabe, tudo aquilo que estava. E eu fiquei apaixonada olhando para ele, uma pessoa desprovida de bens materiais, aquele terninho surrado, sabe, mingueirinha, sabe, mas com uma riqueza enorme de Deus, sabe. Eu falei, poxa, eu quero acompanhar essa pessoa. Depois, no final da escola sabatina, eu fui entregar para ele o livrinho, né, que até então eu não sabia que era escola sabatina. Ele falou, não, é sua, pode ficar com ela para você. E falou assim, a partir de hoje você vai estudar essa lição. Hoje você estuda aqui, amanhã você estuda aqui, amanhã você estuda aqui. E disse, se você tiver alguma dúvida, você anota e pergunta. Como, Senhor, anotar e perguntar alguma dúvida? Você não tinha nada, mas eu tinha que anotar alguma coisa, porque já que fala que sábado ele vai lá e me pergunte, eu não sabia, não tinha anotado nada, né? Mas a partir daquele dia eu nunca mais deixei de ler, estudar a lição da escola sabatina. Todos os dias da minha vida eu estudo a lição da escola sabatina. Então, essa pessoa que eu estou fazendo uma homenagem hoje, eu estou aqui, eu devo a ele, que me ensinou tudo sobre a escola sabatina, me ensinou sobre a Bíblia, me ensinou a ler os livros de Ellen White. Um dia ele me jogou no meu colo o livro Grande Conflito e disse para mim, leia aquele livro dessa grossurinha assim, ó, pequenininho. Eu lá, né, já nem comi, nem dormia mais, porque eu tinha que ler, porque vai que ele me perguntasse, eu não saberia responder. Eu tinha que ler, não comia nem dormia, li. Mas, olha, a ele, hoje eu devo a ele. Hoje ele dorme no pó da terra, sabe? Mas no final da vida dele, eu tive o privilégio de passar para ele a lição da escola sabatina. Quando eu cheguei na sexta-feira, nos últimos dias de vida dele, que eu ia quase toda semana eu ia lá, eu deixava o meu filho no colégio e ia para a casa dele para estudar a lição da escola sabatina com ele. E nesse dia eu cheguei quase no pôr do sol, na sexta-feira, no último dia que eu ouvi com vida. Ele me disse assim, passa a lição da escola sabatina para mim, minha querida. Eu disse para ele, irmão, como que eu vou passar para o senhor é meu mestre? Ele disse assim, passa aquilo que eu te ensinei.
como que eu não vou passar para ele aquilo que ele tinha me ensinado? As minhas pernas ficaram bambas, mas eu disse, ele me ensinou, eu tenho que passar aquilo que eu aprendi. Esse privilégio eu tive. E hoje eu estou falando do meu querido Janir José da Silva. Por essa razão eu estou aqui hoje, na frente, falando com vocês. E quero dizer que eu gostaria de ter a unha do pé dele, a sabedoria que ele tem. E eu procuro isso, gente, dia a dia, dia após dia, ter a sabedoria, a unha do pé daquele homem de sabedoria que hoje eu procuro entre as palavras de Deus, que a minha essência hoje é Jesus, e eu busco cada dia que passa, sabe? E eu quero dizer a todos os professores aqui presentes, sabe, do mundo inteiro, que a humildade faz discípulo, que seja humilde a todos, sabe, que tenha paciência de ensinar os novos que cheguem. Sabe, se ele não tivesse paciência comigo, se ele não me chamasse, se ele não me explicasse, como que eu saberia que a escola sabatina seria isso? Como que eu estaria hoje aqui? E a escola sabatina nos mostra muita coisa, gente. Ela nos deu muita... Olha, esses dias para trás nós falamos sobre Jó. Outros dias aí nós falamos sobre Apocalipse. Quanto que nós não aprendemos sobre Apocalipse? Como que nós não aprendemos sobre Jó, a humildade de Jó? Como que nós não aprendemos sobre Daniel, quando nós estudamos sobre Daniel, foram profundamente estudados sobre Daniel? Hoje nós estamos estudando a educação e a redenção, é um tema muito propício para o dia de hoje. Então, por que não estudar a lição da Escola Sabatina? É muito maravilhoso isso. Então, que a Escola Sabatina é um instrumento de Deus para fortalecer nossa fé e nos preparar para o tempo do fim. Gente, nós estamos no tempo do fim, nós estamos ouvindo os passos de Jesus chegando. Por que não abrirmos a Bíblia? Por que não perdermos tempo, pelo menos meia hora diariamente por dia de manhã, para lermos a palavra de Deus, lermos a escola sabatina e aplicar a cada dia, cada lição que nós lemos, aplicá-la em nosso dia a dia. Porque eu sempre falo para a minha turma da minha classe, se nós estudarmos a escola sabatina e não nos aplicarmos em nossa vida, nada terá valido. Então nós temos que aplicar essa lição que nós aprendemos no nosso dia a dia, E queremos ser revestidos com o Espírito Santo, com as vestes do Espírito Santo, Para que nós possamos ser atalaias, para levar o Evangelho a 4 cantos deste mundo. Amém, gente? E o meu muito obrigado a todos os professores da Escola Sabatina. Muito obrigado, Dona Ivaldo, que me deu essa oportunidade de estar aqui hoje na frente. Amém, gente? Bom sábado a todos. Vocês estão bem? Passaram bem a semana? Muito bom ver nossos queridos aqui na casa de Deus. Fiquei muito feliz de ver o irmão Brida. Tempo que não víamos. Estou muito feliz de ver cada um de vocês nesta manhã. A lição da semana, terceira desse trimestre, ela tem o título A Lei como Professor. E a Vera falando aqui dos professores da Escola Sabatina. E a lição tratou da lei como nosso professor. E o verso da semana está no livro de Deuteronômio, capítulo 6, verso 5, e fala assim: Amarás, pois, o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. O que você entende desse verso? Quando a Bíblia diz para amarmos o nosso Senhor, o nosso Deus, de todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todas as nossas forças. Isso é colocar Deus em primeiro lugar na sua vida.
é colocá-lo como algo de suma importância, acima de qualquer coisa, acima de tudo. Ao advertir os Gálatas, contra o legalismo, Paulo escreveu o seguinte no livro de Gálatas, capítulo 3, o verso 21. Ele escreveu: se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade seria procedente de lei. Evidentemente, se alguma lei pudesse dar vida, seria a lei de Deus. Contudo, o argumento de Paulo é que, para nós, pecadores, nem mesmo a lei de Deus pode dar vida. Mas por quê? Por que a lei de Deus não pode dar vida? Gálatas 3, verso 22, Paulo escreve: a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. No entanto, se a lei não pode conceder vida aos pecadores, qual é o propósito da lei? Para que ela serve? Além de nos mostrar nossa necessidade de graça, que ela nos mostra que nós precisamos da graça de Cristo. Qual o objetivo da lei? Então, a lei teria apenas uma função negativa, existindo somente para nos mostrar nossos pecados. Será que ela serve só para isso? Nos mostrar nossos pecados? Mas não é só isso, a lei também existe para nos indicar o caminho da vida, nos mostrar onde devemos percorrer para chegar na eternidade. Isso é bom, muito bom. Nós precisamos de algo ou de alguém para nos mostrar e nos conduzir ao caminho da vida eterna. Deus, Ele foi intencional nas maneiras de comunicar sua lei a Israel. Ele tomou todas as providências para que suas leis não fossem esquecidas. Assim, Deus é um educador longânimo, e Ele ensinou repetiu, enviou profetas, usou seus servos para transmitir a sua mensagem, e fez isso repetidas vezes. Não se cansava, não se cansou, não se cansa de comunicar sua vontade a nós, seres humanos, necessitados da graça de Cristo. Aprender a lei pressupõe que o temor não seja um resultado natural de conhecer a lei. O processo de temer a Deus deve ser aprendido. O processo de respeitar a Deus deve ser aprendido. O processo de amar a Deus deve ser aprendido. Moisés sugeriu que o conhecimento, o temor, são um processo, não uma relação imediata de causa e efeito. É um processo. O aprendizado dura uma vida toda. O nosso relacionamento com Deus tem que ser contínuo, dia após dia, todos os dias, para que não se perca. Um minuto de descuido, tudo se perde. Precisamos manter um relacionamento, comunhão intimamente contínuo com Deus. Quando Moisés ficou sabendo que estava prestes a morrer, ele estava ciente da situação que deixaria para trás. Sabia que após sua morte, os israelitas entrariam na prometida terra de Canaã e que eles se rebelariam quando alcançasse o destino almejado que havia tanto tempo. Fiquei imaginando como ficou o coração de Moisés. Como você ficaria, se soubesse que já estaria aproximando a sua hora de descansar? Então, o tom de Moisés nesse texto, aqui em Deuteronômio capítulo 31, os versos 14 até o 27, parece de um professor
se preparando para ser substituído. Em caso você ler novamente Deuteronômio, capítulo 31, e observe, que o tom de Moisés parecendo ser de um professor a ser substituído. E foi. Então Josué assume o comando e conduz o povo dali em diante. Em toda a Bíblia, nós vemos outros resultados de conhecer e obedecer à lei de Deus. O Senhor disse a Josué, na entrada de Canaã: tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Josué capítulo 1, verso 7. O que esse verso diz? Se você quer ser bem-sucedido, o que deve fazer? Guardar toda a lei de Deus. E o que mais? Ser forte, ser corajoso, ser destemido. Não te desviares nem para a esquerda, nem para a direita. Ter um propósito firme, seguir em frente, sempre, sem olhar para os lados. Essa noção de sucesso, derivado da obediência, ela pode parecer contrária à maneira pela qual o sucesso é medido no mundo de hoje. O que é ter sucesso no mundo secular? O que é sucesso? É ter um bom emprego, ser bem sucedido financeiramente, é isso? Mas para Deus, o que é ser bem sucedido? Se a gente olhar para esse verso aqui, o verso 7, a gente ser bem sucedido é andar firme nos caminhos de Deus, é buscá-lo em primeiro lugar, é tê-lo como nosso primeiro em tudo. Antigo Testamento, Novo Testamento, Antiga Aliança, Nova Aliança, não importa. Como cristãos que creem na Bíblia, somos chamados a obedecer à lei de Deus. Para isso que você foi chamado. Para isso que você é chamado. Obedecer à lei de Deus. E nós temos um grande exemplo na Bíblia, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele foi o único, como ser humano, que viveu aqui nessa terra, a viver em perfeita obediência à vontade do Pai, em perfeita obediência à lei de Deus. Ele fez isso para que pudesse não apenas ser nosso substituto, mas também ser o nosso exemplo. Quer ter um exemplo perfeito? Olhe para a vida de Jesus. Olhe para Jesus. Ele é o único exemplo perfeito que temos. Talvez João tenha explicado da melhor maneira quando escreveu na primeira carta, capítulo 2, verso 6, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Devemos andar como quem? Como Cristo andou. Cristo é o nosso exemplo. É o nosso alvo, é o nosso exemplo a ser seguido. Assim como Deus mandou Moisés escrever sua lei, para que ela fosse uma testemunha para Israel, Cristo era a personificação do testemunho aos seus apóstolos. Hoje, em vez de apenas termos um conjunto de regras a seguir, temos também o exemplo de Jesus, um ser humano de carne e osso, que foi quando esteve aqui nessa terra, para seguirmos. Como professores, há modelo melhor de apresentar aos alunos que Jesus e sua obediência ao Pai? Não existe. Como alunos da lei de Deus, não temos exemplo melhor do que Jesus. Que nós possamos sempre olhar para Cristo, para a lei de Deus,
Seguir o exemplo de Cristo em obediência em tudo, para que sejamos bem-sucedidos. Ser bem-sucedidos é ser um bom seguidor de Cristo. Que Deus abençoe a cada um de nós, nos dê essa disposição sempre de ser obedientes à lei de Deus. Vamos agradecer a Deus pelo privilégio de estarmos aqui? Feche os olhos. Pai querido, louvamos e agradecemos o nome do Senhor pelo privilégio de termos nas mãos a Tua Palavra, onde encontramos correção, repreensão e ensino, e modelo em Jesus Cristo para seguirmos, para um dia, muito em breve, encontrarmos e recebermos de Ti o grande presente que é a vida eterna. Guarde cada um destes Teus filhos que estão aqui nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Provai e vede. História de hoje: fogo de todos os lados. Elias Pereira é um pequeno agricultor que trabalha no cultivo de frutas e verduras em sua pequena propriedade no município de Caruebe, interior do estado de Roraima. A terra é muito boa e existem lavouras que ficam bem próximas umas das outras na mesma região. Elias dedica a maior parte do seu tempo a uma pequena plantação de tomates e outra maior de bananas. Há 2 anos, a produção de frutas era uma prioridade em sua chácara. Toda semana, um pequeno carregamento de bananas era vendido no mercado da cidade. Com o resultado da venda, ele exercia sua fidelidade para com Deus, pagava suas contas e vivia dignamente com sua esposa Marilza. Um dia, Elias foi chamado às pressas para ajudar a controlar o incêndio que estava acontecendo próximo à sua plantação de bananas. O vento e tempo seco favoreciam rapidamente a propagação das chamas e muitos bananais foram incendiados em questão de minutos. Ao chegar no local, Elias viu a destruição numa plantação de bananas e pôde imaginar a dor de perder tudo da noite para o dia. Enquanto caminhava pelas cinzas do que restou, Elias se lembrou de muitas coisas que já havia passado na vida, principalmente das orações, quando pedia a Deus que cuidasse de sua propriedade, pois era dali que tirava o sustento para sua família. Milagrosamente, um vento forte desviou as chamas que estavam indo em direção ao bananal de Elias. A menos de 4 metros de distância do fogo consumidor, a plantação de Elias foi poupada pelo fogo, mais uma vez comprovando o grande amor de Deus por sua vida, e testemunhou de sua fé para todos os agricultores da região. Aquele terrível incêndio serviu para mostrar que tudo nessa vida é passageiro e que era preciso estar sempre ligado ao Senhor com o coração puro, pronto para aceitar as decisões de Deus em qualquer situação. Provai e vede. E agora eu os convido para esse momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe.
do esposo, porém os sinais vêm encher-me de gozo, pois presto virá esse evento glorioso, mas o dia não sei. Cristo vem, vigiemos, oremos, Ele vem. Aleluia, aleluia, sobre nuvens virá com os anjos da glória, mas o dia não sei. Os crentes virão pela Santa Escritura, que não tardará nossa eterna aventura. Olhemos então para a glória futura, mas o dia não sei. Cristo vem, vigiemos, oremos, Ele vem. Aleluia, aleluia, sobre nuvens virá com os anjos da glória, mas o dia não sei. Orar, vigiar, eis a necessidade, bem firmes os pés na bendita verdade. Descanso haverá na celeste cidade, mas o dia não sei. Cristo vem, vigiemos, oremos, Ele vem. Aleluia, aleluia, sobre nuvens virá com os anjos da glória, mas o dia não sei. Amém. Esse é o momento de nós buscarmos ao nosso Pai em oração, de nós fincarmos a nossa bandeira de confiança aos seus pés, de nós buscarmos em as nossas necessidades e as nossas alegrias e depormos aos pés dele, para que ele tome conta de nossa vida, que assim fazendo nós possamos ser mais felizes até o dia da felicidade completa, onde estaremos nos céus. Aqui nós nos colocamos de joelhos neste momento. Em casa você faça o mesmo. Ponha-se de joelhos. Vamos falar com o nosso Deus. Nosso querido Deus, nosso Senhor Criador, nosso Senhor Mantenedor, nosso Salvador. Que alegria é podermos estar aqui nesta manhã. Que alegria é estarmos na Tua casa, Pai. Nós passamos algum tempo longe, e aí agora as coisas vão se ajeitando, vão melhorando, e cada vez mais nós estamos perto de pessoas amigas, queridas, dentro da Tua casa, que é o mais importante. Esse é um vislumbre daquilo que um dia teremos, Pai. Todos reunidos, todos juntos, se abraçando, felizes, no lugar que o Senhor tem preparado para nós. Mas enquanto isso não acontece, nós, Teus filhos aqui na terra, confiantes no Senhor, andamos por este mundo, cheio de dúvidas, de incertezas, de inseguranças. Às vezes choramos, às vezes sorrimos, às vezes dói, mas nós temos certeza de que, confiando no Senhor,
os teus santos anjos estão acampados ao nosso redor, nos guardando, nos guiando. Por favor, Pai, não desista de nós. Como seres humanos, nós somos teimosos, nós somos falhos, imperfeitos. Não desista de nós. Faze com que nosso coração se abra para o Espírito Santo e que nós ouçamos a Tua voz através dessa manhã da mensagem falada pelo pastor Ailton. Que ele fale inspirado por Ti, que venha ao nosso coração e gere a nós entendimento e sabedoria para lidarmos com as diferentes situações deste mundo. Esteja conosco, com os Teus filhos, abençoa-nos, nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado, igreja. É um prazer estar aqui com você na Igreja Central de Jacareí. Agradeço ao convite do irmão Paulo. É uma oportunidade, também um privilégio. Só não é menor ou só não é maior que a minha responsabilidade. Agradeço porque ao preparar o conteúdo desta manhã, eu fui tremendamente abençoado. Esse assunto, na realidade, eu comecei a prepará-lo na semana passada e preguei uma parte dele já na semana passada na Igreja do Esperança. E hoje eu trouxe para a nossa meditação um tema bastante oportuno. Que dia que é hoje? Sábado. Mas que dia do mês? 17 de outubro. Por isso, o título da nossa mensagem, eu vou pedir ao meu amigo ali que coloque já na tela. A tela, irmãos, ela é também para ajudar os irmãozinhos a gravarem mais assim aquilo que a gente fala, né? A gente falando, a pessoa presta atenção, mostrando, a pessoa aumenta mais a capacidade dele armazenar aquilo. 5 dias para a volta de Jesus. E eu gostaria de fazer uma pergunta: o que você faria se você, através de uma revelação, fosse avisado que faltam apenas 5 dias para a volta de Cristo? Nós acabamos de cantar O Dia Não Sei, né? Então o irmão de repente está falando assim: Ailton, mas acabamos de cantar que o dia, a hora, eu não sei. Mas irmãos, não me critique ainda não, tá bom? Eu vou, através do estudo desta manhã, mostrar a você que a gente precisa estar preparado. E o mais importante não é quando. Tanto que eu dividi a mensagem em quando 1, quando 2, quando 3, só para vocês perceberem como esta mensagem afetou a vida de algumas pessoas. Nós estamos vivendo numa época em que este símbolo ele ficou assim muito, eu diria, visível, né? A gente vê essa imagem, é o Covid. Por isso todos nós aqui estamos com máscaras. Alguém em sã consciência, quando estava lá fazendo seu amigo secreto no Natal aí do ano de 2019, ou quem sabe ali no Réveillon do 31 de dezembro, fazendo ali os seus votos de saúde, prosperidade, você em sã consciência imaginaria que no dia 17 de outubro de 2020, você estaria vivendo essa realidade? Ninguém.
Absolutamente ninguém. E sabe o que eu descobri, irmãos? Que o Covid foi culpa minha. Exatamente. Um irmão da igreja de Santa Branca me ligou e falou assim: Ailton, o irmão poderia fazer, por gentileza, a Semana Santa aqui na igreja de Santa Branca? E eu disse: irmão, eu vou ver se eu posso. E eu não falei que ia, eu falei que ia ver. Porque eu estou vivendo assim, eu sou avô, e a melhor coisa que tem é ser avô, né? E como a minha netinha, eu a amo de paixão, a gente se vê assim, em momentos muito especiais. Eu perguntei para minha esposa e ela disse: olha, na Semana Santa, na sexta-feira, ou nós vamos para lá, ou eles vão vir para cá. E esse era o nosso plano, para a Semana Santa. Então eu liguei para aquele irmão e disse: irmão, infelizmente eu não vou ter como atender o seu pedido, porque o meu plano para a Semana Santa é, ou eu vou para, existe a possibilidade de eu ir para Arthur Nogueira, onde mora minha netinha e tal. Então eu disse não. E Deus lá do céu olhou para mim e falou: Ailton, você acha que você vai ficar livre dessa? Você não vai fazer a Semana Santa em Santa Branca, mas você também não vai ver sua netinha. E foi isso que aconteceu. Eu não fui ver minha neta. Veio o aniversário da minha mãe, 15 de abril, eu não fui ver minha mãe fisicamente. Veio o Dia das Mães, em maio, eu não pude abraçar a minha mãe. Entendeu? Veio o meu aniversário, dia 25 de junho, e eu também não recebi o abraço da minha mãe. E já faz um bom tempo, ela está a 300 quilômetros daqui, que eu estou vivendo assim, né? Isolado por uma questão, eu para proteger as pessoas que estão perto de mim, porque eu descobri também que eu sou do grupo de risco. Olha que coisa, a gente se esforça para poder se aposentar, enfim, ficar com um pouquinho mais, né, assim, depois de uma luta, e de repente a gente descobre que agora a gente é taxado de grupo de risco. Mas tudo isso para mostrar para você que as coisas estão acontecendo assim, e pode até aparecer, talvez para você, que Deus está meio de braço cruzado, Deus está de quarentena, mas Ele não está. Ele está no comando de tudo. E é isso que nós iremos ver hoje, tá bom? Essa foi uma breve introdução. Irmão Paulo, até que horas eu posso falar? Até que horas? Ali são 11 horas, até 11h30. Tá bom. Obrigado, irmã. Mas vamos lá. Mateus 24, abra sua Bíblia, se você trouxe, abra, se você tem seu celular, vai ser meio arriscado, você vai ser chamado a atenção por outras coisas, mas tente prestar atenção. Nós vamos focar o nosso estudo, principalmente em Mateus 24. O contexto de Jesus falar essas palavras que nós vamos ler agora, quando você vai ler a Bíblia, irmãos, você tem que primeiro ver quem está falando, para quem está falando e qual foi o momento. Então, se você voltar um pouquinho para trás, a minha Bíblia ela é uma Bíblia com comentário, mas se você volta aqui para o capítulo 21 de Mateus, você vai ver entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Em que dia da semana Jesus entrou e foi assim montado em um jumentinho em Jerusalém? Você se lembra? Quem é católico chama esse dia de Domingo de Ramos. Portanto, foi um dia de domingo, o primeiro dia da semana. Então, nós estamos na última semana de Cristo,
antes dele morrer. No domingo, ele faz ali a purificação do templo. Se você vê no capítulo 21, verso 18, cedo de manhã, portanto na segunda-feira, são os acontecimentos que acontecem aqui. Se você vai avançando um pouquinho, você vai descobrir que na quarta-feira Jesus foi a um banquete e na casa de um homem chamado Simão, e foi ali que Jesus foi ungido. Portanto, esse sermão aqui do monte, ou melhor, essa mensagem que Jesus vai proferir agora, a mensagem profética que ele fala ali do monte, você vai ver que ele está indo para o monte, ela foi proferida, irmãos, na quinta-feira, perto do momento em que Jesus, aliás, na quarta-feira, quarta de noite para a gente, para eles já na quinta-feira. Jesus, verso 1 do capítulo 24, portanto, pertinho de Jesus morrer. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O templo era algo fantástico. Nós vamos ver alguma coisa do que sobrou dele daqui a pouco. E as pedras eram enormes, colocadas sem cimento, só o peso de uma sobre a outra, ela se encaixava. E esse templo não era o templo de Salomão, já havia sido reformado por Herodes, havia feito ali algumas obras nele, mas era algo muito bonito, o orgulho daquele povo. Assim como nós temos uma bela igreja aqui, imagine se todos os recursos de Jacareí fossem canalizados para nós fazermos uma igreja só. Não houvesse igreja na cidade de Salvador, não houvesse Jardim América, não houvesse nenhuma igreja mais, só uma. Como é que seria essa igreja? Muito bonita, não é verdade? Agora imagine uma única igreja numa nação. Se fosse uma única igreja da cidade, já seria bonita, do estado seria então mais bonita. Imagine uma única igreja de uma nação, todo o recurso canalizado para ali, aquilo seria muito bonito. E era realmente algo fantástico, era algo belo. Verso 3, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos. Ellen White, comentando a esse respeito, ela diz que foi Pedro, Tiago e João que chegaram para Jesus, eram os mais íntimos de Jesus, e perguntaram a Jesus, vou ler agora. Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Irmãos, surge aqui, portanto, o primeiro quando. Jesus falou para eles que não ficaria pedra sobre pedra naquela bela construção, que não viesse a ruir. E eles levaram um susto. E a pergunta natural, Jesus subiu ao monte, do monte dava para ver o templo, e agora eles perguntam: mestre, quando é que vai acontecer estas coisas? E aqui entra algo interessante a respeito de Jesus. Jesus não deixa de nos dar a resposta, mas Ele sabe até que ponto nós estamos em condições de ouvir a verdade. A verdade, irmãos, ela é de acordo com a capacidade da pessoa
de ouvir e saber assimilar a verdade. Ela é sempre dita com tato, com carinho, com jeito e na medida em que nós podemos suportar. E Jesus, na sua infinita sabedoria, ele vai explicar um monte de coisa. Mas quando a data, o dia, o mês, o ano, ele não revela. Por quê? Porque ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos como nós somos. Ele foi um de nós. Você já viu, por exemplo, a Receita Federal, né? Esse ano nós tivemos, houve uma prorrogação por causa da pandemia. Mas quantas e quantas pessoas deixam para fazer a sua declaração no último dia, no último momento, no último minuto? E aí fica tudo o quê? Fica todo mundo aí desesperado, correndo, né? E há aquele, você quer enviar a sua, eu já fiz isso também, já fui para a última hora ali, né? E então Jesus falou, não, se eu falo para eles que vai ser no ano 70, no dia da Páscoa, não vou falar isso para eles não têm condições, mas eu vou dar um jeito deles saberem e vou avisar que eles poderão ser salvos. E agora eu convido você para ir para o livro de Lucas, que tem o mesmo conteúdo, Lucas capítulo 21, é algo que Mateus não registra, mas Lucas registra, capítulo 21 é o mesmo conteúdo, e o verso 20 diz assim: quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabeis que está próxima a sua devastação. Eis que os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se para os campos, não entrem nela, porque estes são dias de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das grávidas que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio da espada, serão levados cativos, e vai falando, né? Até que os tempos dos gentios se complete, Jerusalém será pisada por eles. Então, Jesus disse, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada, mas quando vocês virem Jerusalém cercado, fujam. O templo, conforme eu mencionei, era algo muito bonito. E tinha ali as muralhas, né, da cidade, enfim. E o tempo passa e as pessoas prestando atenção. Vamos ler um verso que eu acho ele muito interessante e oportuno, principalmente quando você dá estudo bíblico, a gente usa muito esse verso, Mateus 24, verso 20. Isso aqui Lucas não falou, mas Mateus falou. A Bíblia, ela é, irmãos, para ser estudada, não é para ser lida, viu? É para ser estudada. Você pega um texto aqui, textos mais simples nos ajudam a entender textos mais complexos. E aqui diz assim, olha, 24, verso 20. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. Por quê? No inverno é complicado para você fugir, né? Neve, no caso deles, chuva. Tanto é verdade que não foi num período de inverno. Outra coisa, também não caiu num dia de sábado, mas num dia ao meio da semana. Mas o que aconteceu? Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra, era uma profecia, e profecia é a história revelada antes de acontecer. Depois que acontece, você vai para a profecia e fala, olha, estava aqui, ele não falou o dia, não falou a hora, mas aconteceu. E isso fortalece o quê? A minha fé.
É assim que funciona a profecia. Uma pessoa que não estuda profecia, que não se esforça, porque eu confesso a vocês que tem coisa em profecia que é meio complicadinho, mas ainda bem que existem pessoas como o Dr. Rodrigo, existem pessoas como o pastor Arilton, existem pessoas aí preparadas, né? Albertin, então pessoas assim, eles estudam, quebram a cabeça, depois escrevem livros, fazem sermões e a gente aprende, né, pastor? É assim que funciona. Eles vão lá e estudam isso, depois pastor Arilton está pregando todas as noites lá no Jardim América, não sei se vocês não têm culto aqui terça, quarta, vão lá, está falando sobre Daniel, vale a pena, ou assistam, né, pelo Facebook da igreja. Muito bem, profecia tem que se cumprir, Jesus falou, vai se cumprir. Agora, como Jesus poderia ajudar? Ele disse, vocês oram e prestem atenção nos sinais. Aí, um general romano chamado Séstio, em plena festa dos tabernáculos, ele sitiou Jerusalém, cercou. Ele estava com 30.000 soldados. Ele ficou ali, e o pessoal dentro da cidade. Lá dentro tinha comida, não sei se tinha chibata, não tinha, mas tinha supermercado, tinha lá, enfim, armazém, e o povo lá dentro. E o povo falou, vamos ver quanto tempo esses soldados vão ficar aí. Os cristãos falaram, opa, Jesus falou que não fica perto, será que é dessa vez? Mas ele falou que ia ter um sinal, vamos prestar atenção. Quem tinha a Bíblia na mão, enfrentou a situação. Quem não tinha, se desesperou. Quem não orava, quem não jejuava, quem não vigiava. Subitamente, Séstio ficou 5 dias só. Ele foi embora. Ele precisou voltar. O que aconteceu? Todos os cristãos, todos, foram embora. Ellen White, na página 30 do livro O Grande Conflito, ela diz que tinha um homem, que ele ficou durante 7 anos, andando pelas ruas de Jerusalém, igual um doido, gritando, Jerusalém, Jerusalém, está chegando o dia da sua destruição. Ele cantava, Jerusalém, Jerusalém, está chegando o dia da sua destruição. Alguns espancaram esse homem, bateram nesse homem. 7 anos ele ficou assim. O fato foi que Vespasiano... deixa eu contar um detalhe. O povo de Deus, quando viu o exército ir embora, armaram-se, foram atrás do exército de Vespasiano e mataram 6.000 soldados. E eles foram embora. Mas isso apenas despertou ainda mais o ódio dos romanos, que depois Nero manda Vespasiano vir e fala, não vai mais com 30.000, agora você vai com mais 40.000, 70.000 soldados. E aí cercaram. Só que o que aconteceu com os cristãos? Foram embora. O general foi embora, o Vespasiano, o Séstio, melhor dizendo, foi embora, falou, vamos, é o sinal. Por isso que Ellen White diz, nenhum cristão morreu, nenhum. Só aqueles que não eram cristãos, ou seja, que não seguiam o que Cristo falava, permaneceram na cidade. Agora sim, volta Vespasiano, cerca a cidade, e o cerco demora muito tempo. Algumas pessoas saem, tentam fugir, eles são crucificados e colocados diante dos muros. E o povo falou, agora a coisa é séria, hein? E cumpre-se aquilo que é dito, das grávidas, mulheres comendo seus próprios filhos, homens roendo seus cintos,
disputa para comer estrume, tudo isso acontecendo. Mas Vespasiano fica sabendo que Nero morreu, ele volta para Roma e ele deixa o filho dele, Tito. E Tito dá uma ordem: estão vendo o templo? Não façam nada com ele, que ele é muito bonito, tem muita coisa lá, mas eu quero que ele seja preservado. Vocês entenderam, soldados? Sim, entendemos. E no dia da Páscoa, vem a invasão. E um soldado, meio que como desavisado, ele pega a profecia tinha que se cumprir, ele pega uma flecha, e ele joga, aquela flecha incendiária, passa pelo pórtico do templo, e finca no teto, aonde tinha ali madeira, cedro, e aquilo começa a pegar fogo. A profecia tinha que se cumprir. Tito diz: apaguem esse fogo, mas não conseguiu, porque a profecia tinha que se cumprir. O ouro derrete, desce pelas frestas, e os soldados começam a tirar pedra para poder pegar o ouro. Entendeu? Cumpriu a profecia? Cumpriu. E hoje, o que nós vemos que sobrou do templo, somente o muro, que é chamado de o muro das lamentações. E as pessoas vão ali para orar. O templo não existe. O que existe, um pedaço do muro. Aqui, eu tenho uma imagem, eu não sei se aqui tem mas ali você está vendo um menorá. E esses são os soldados de Tito carregando a lâmpada. É uma imagem, eles não tinham como tirar fotos, mas eles faziam imagens assim, como se fossem esculturas, para retratar o que foi acontecido. E ali nós temos a lâmpada de 7, o candelabro, né? Sendo carregado pelos soldados. Esse candelabro, ele pesava 1 talento de ouro, né? Algo em torno de 45 quilos de ouro. E eles estão carregando ali. Mas vamos lá, agora são 11h15 e eu quero falar sobre algo que está neste livro, não sei se você já leu, eu li História do Adventismo. Obrigado, irmão, pela compaixão. Vocês estão vendo ali alguns personagens, esses personagens vão ler os mesmos versos que eu e você vão ler, mas vão ter uma reação diferente. Por quê? Porque a verdade, ela é progressiva, ela é de acordo com o momento que a gente vive. Agora, eu quero ir para esse homem aqui, Guilherme Miller, que morreu em 1849, um estudioso da Bíblia. Guilherme Miller, a cabeça dele está assim, ele era um estudioso da Bíblia. Ele começou a ler a Bíblia para criticar aqueles que estudavam a Bíblia. E ele foi convertido. Sabe aquela pessoa que quer estudar a Bíblia para discutir a Bíblia e acaba se apaixonando por Cristo e por Jesus? Ele era um fazendeiro, ele era da Igreja Batista. Ele não era um pregador. Ele era um soldado, mas ele começou a estudar a Bíblia, verso por verso, e foi indo, principalmente profecia, e ele começou a descobrir algumas coisas, e eu quero mostrar para vocês, irmãos, por que o título 5 dias para a volta de Jesus. Por que esse povo marcou para Jesus voltar no dia 22 de outubro de 1844. Faz de conta que nós estamos vivendo aí por volta de 1833,
que foi quando acontece uma coisa muito importante. É quando Guilherme Miller resolve começar a pregar. A possibilidade dele pregar era muito pequena, porque ele não era um pregador. Ele era um soldado que gostava de estudar a Bíblia. E Deus incomodou aquele homem e disse a ele: você precisa levar essa mensagem avante. Ele falou: não, eu não sou pastor, eu sou um leigo. E alguém disse assim, ele falou, né? Eu só vou pregar se alguém me convidar, mas a possibilidade de alguém me convidar é nula. E um dia ele estava na fazenda e chega um menino e diz assim: olha, meu pai disse que não tem pregador para hoje. Opa, obrigado. E se você tem alguma mensagem para você apresentar. E aí ele olhou para cima e falou: tá bom, Senhor, eu entendi. Ele foi e pregou. E depois daquele dia, irmãos, nunca mais aquele homem praticamente pregou todos os dias em diante. Para alguém ele estava pregando. Pregando o quê? Sobre a volta de Cristo. Não podemos dizer, alguns dizem assim, Miller foi adventista. O nome adventista, ele vai ser usado em 1863, aí que vai aparecer de fato esse nome adventista, mas até então eles eram chamados por causa de Miller, de Millerita. E o que o Miller descobriu? O Miller descobriu a profecia de Daniel, né? E aparece o quando 2 na cabeça dele. Porque, abra sua Bíblia, não em Daniel, mas em Mateus capítulo 24, verso 29. Diz assim, Mateus 24, 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão, e os poderes do céu será abalado. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Veja, é o mesmo capítulo 24. Jesus falou da destruição de Jerusalém, agora ele está falando da sua volta. Aí o Miller, em 1833, mais precisamente no dia 13 de novembro, ele vê, e todos os Estados Unidos vê, a chamada queda das estrelas, ou de meteorótulos. Aí você olha para a Bíblia e diz assim, vixe, só falta o quê? Então aparecerá o sinal do Filho do Homem. Por quê? Porque a Bíblia diz, o sol escuro foi no dia 19 de maio de 1780. Quer ver uma outra coisa? Vamos para Apocalipse. Apocalipse capítulo 6. Verso 12 em diante. Apocalipse 6, 12 em diante. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio um grande terremoto. No dia 1º de novembro de 1755, houve um terremoto em Lisboa e morreram muitas pessoas. Estima-se que pelo menos umas 50 mil pessoas tenham morrido. Era o dia de Todos os Santos. Quanto tempo demorou para essa notícia chegar até os Estados Unidos? Não era igual hoje. Demorou um bom tempo. Aí, o grande terremoto já foi. Pronto. O sol se tornou negro como um saco de crina e a lua como sangue. 19 de maio de 1780. Portanto, 25
anos depois. Demorou um tempo, o povo ficou sabendo, mas ficaram sabendo. Verso 13: as estrelas caíram pela terra como figueira, quando abalada pelo vento, né? Isso aqui, 13 de novembro de 1833, a lua como um sangue. As pessoas que presenciaram esses acontecimentos, eles dizem, o dia escuro você podia pegar um papel branco, colocar diante do seu nariz ao meio-dia e você não enxergava. Agora, presta atenção, terremoto de Lisboa, dia escuro, lua se transformou, ficou como um sangue, queda das estrelas, Revolução Francesa, 1790, a prisão do Papa, 1798, queda do Império Otomano, 1840. Irmãos, se eu tivesse lá, eu também ia esperar a volta de Jesus, ainda mais se eu estivesse na igreja, sentadinho como você está aqui agora, e ele explicasse passo a passo, tudo isso que vocês estão vindo aqui, 2.300 tardes e manhãs. A única coisa que estava errado, o que era? Ali, 1844, não era a volta de Jesus aqui para a terra, mas era Jesus entrando dentro do lugar santíssimo, para começar o quê? O juízo investigativo. Só que tem um detalhe, naquele tempo eles não sabiam do sábado, naquele tempo eles não sabiam, como hoje ainda tem um monte de gente que não sabe, não sabia que há um santuário no céu. A única igreja que fala que há um santuário no céu é a igreja adventista, e a gente dá um trabalho para a gente mostrar para as pessoas, porque eles, estão preocupados em prosperidade, estão preocupados em revelação, mas não das coisas corretas. Irmãos, e começam a pregar, porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos humanas. Alguém vai dizer, mas eles não tinham isso aqui na Bíblia? Tinham. Irmãos, mas a verdade é que aquilo estava profetizado. Apocalipse 10 diz que tinha uma mensagem, o livrinho que na boca era doce, mas que no estômago virou amargo. O livrinho Daniel, a mensagem, a volta de Cristo, a coisa amarga, a decepção. Agora você imagina, irmãos, Jesus está voltando, falta 5 dias, porque hoje é 17 de outubro, eu quero voltar no tempo, 176 anos atrás, e mostrar para você o que estava acontecendo, de acordo com as informações que nós temos. Esse homem aqui, Charles Fitch, ele era um pastor de uma igreja, e ele que fez aquele desenho ali, de Daniel. Esse homem batizou tanta gente, mas tanta gente, no frio, porque as pessoas, irmãos, não era pouca gente não, eles estimam que de 500 mil a 1 milhão de pessoas estavam esperando Jesus voltar, eram os chamados milleritas, e esse homem, ele sai para pregar, Miller para um canto, Miller faz uma espécie de um circo, uma tenda, cabem 4.000 pessoas, e as pessoas são várias tendas, outras menores, e ele ficava pregando e batizando, bares se transformavam em igrejas, pessoas que esperavam a volta de Cristo, pegavam suas fazendas, venderam e compravam essas lonas e faziam isso aí, e faziam jornais, e todo mundo, as irmãs, sabe o que elas estavam fazendo? A Adra daquele tempo, roupa branca, foram para as lojas, compraram todo tecido branco, começaram a fazer roupa branca para todo mundo. Por quê? Jesus está voltando. E vários pastores foram conversar com Miller, e iam para fazer a cabeça do Miller, chamando ele de louco, acabavam sendo convertidos e se transformavam em pregadores também.
Era isso que estava acontecendo. Nos Estados Unidos, na época, não havia a população de hoje, era 10 vezes menos, algo em torno aí, no máximo 24 milhões de pessoas. Agora imagina, 24 milhões de pessoas, quase 1 milhão de pessoas esperando Jesus voltar. Entendeu? Esse homem, olha o que aconteceu com ele. Não muito antes de 22 de outubro de 1844, Carlos Fitch, que voltara à fé, por causa do reavivamento, né, da pregação de Miller, batizou 3 grupos sucessivos de conversos, ao ar livre, num dia frio. Aparentemente, em consequência disso, adoeceu, e na segunda-feira, dia 14 de outubro, ele morreu. Agora veja, faltava 8 dias para a volta de Jesus, na cabeça dele, ele morre. O periódico millerita Midnight Cry, que é Clamor da Meia-Noite, relatou que sua viúva e filhos e órfãos estão agora em Cleveland, aguardando confiantemente a vinda do nosso Senhor, para reunir os membros espalhados de sua família em alguns poucos dias. A irmã Fitch está sorridente e feliz. O marido morreu e ela está sorridente e feliz. Por quê? Porque logo, logo o marido dela vai ressuscitar, né? Não é difícil imaginar, diz ali, os 2 filhos sobreviventes perguntando em meio às lágrimas após o funeral: mamãe, nós veremos papai novamente? Sim, queridos, respondeu corajosamente a senhora Fitch. Em poucos dias, quando Jesus retornar, ele despertará o papai, seus irmãos, porque ele havia perdido outros filhos. E então seremos uma família completa e feliz outra vez, para sempre. Era assim que estava vivendo aquele povo. E quando eu leio isso, eu me emociono, porque eu tenho certeza que se eu estivesse lá, eu estaria fazendo a mesma coisa. A mesma coisa. Na noite de segunda-feira, dia 21 de outubro, as crianças perguntaram: mamãe, amanhã tornaremos a encontrar o papai? Sim, queridos. Na terça-feira, meia-noite, passou e eles soluçaram, porque o papai não veio hoje. Triste. Essa é a chamada pedra da ascensão, ou a pedra do desapontamento. O lugar para onde as pessoas foram, um grande número delas, vestidas de roupas brancas, erguendo as mãos para os céus. Naquele tempo eles nem sabiam que a maneira correta de contarmos o dia, de acordo com a Bíblia, é do pôr do sol até o pôr do sol. Por isso, sofreram um pouco mais. Foi até a meia-noite o sofrimento. E quando deu meia-noite, Jesus não veio. Por isso que é muito complicado essa questão da gente dizer quando. Voltando a Mateus 24, nós vamos entender que Jesus mistura tudo aqui. Jesus mistura a destruição do templo, Jesus mistura eventos do grande desapontamento, e Jesus mistura aquilo que vai acontecer antes da sua vinda. Quando a gente vê aqui, olha, né? Mateus 24. Quando a gente vê: certamente ouvireis falar de guerra, rumor de guerra, não vos assusteis, né? Nação contra nação, reino contra reino, fome, pestes, terremotos. Eu posso dizer a vocês o seguinte, irmãos: desastres naturais sempre houve, terremotos sempre houve, inundações, aquecimento global, violência, terror, violência, desde o Éden, a primeira família, um irmão mata o outro. Por isso que é complicado você ficar dependendo a sua fé dos sinais. Os sinais são para indicar que nós estamos no caminho certo, não para ficar pregando que Jesus vai vir dia tal ou a semana tal. Guerras, incêndios, sofrimento, ansiedade. Eu tenho essas fotos que eu peguei, algumas eu censurei, não quis mostrar, são fotos de crianças em campos de refugiados, né?
e nós somos o povo da esperança. Agora eu pergunto, por que é complicado a gente falar que Jesus vai voltar dia tal, 2020, 2021, 22, 31, quando completar 6.000 anos de pecado? Por quê? Será que Jesus pode voltar hoje? Alguns dizem, não dá tempo de cair as pragas, não dá tempo. Mas veja, eu quero contar a história desse homem aqui. Avel Moura, pastor aposentado, no dia 17 de agosto de 2013, ele estava na Igreja Central de Curitiba, fazendo a apresentação do netinho dele, filho do pastor, que é médico. Pastor Fernando Iglesias era o pastor da Igreja Central, e nesse dia eu estava assistindo esse culto, eles estavam transmitindo. Esse pastor, por volta das 10 horas da manhã, fez a apresentação do netinho. Ele terminou a apresentação, ele entrou na sala pastoral, e lá ele começou a passar mal. O filho era médico, tentou ressuscitar o pai, e no dia 17 de agosto de 2013, de manhã ele apresentou o neto, e às 4 horas, o corpo dele estava dentro de um caixão na Igreja Central, ele estava sendo velado. Por que eu estou dizendo isso? Porque, irmãos, nós não podemos ficar postergando, pensando, Jesus vai vir 2000 e tanto. Quer ver o que Ellen White fala? Devemos vigiar e trabalhar e orar como se este fosse o último dia que nos fosse concedido. Testemunho Seleto, volume 2, página 60. Hoje, eu devo estar preparado como se Jesus voltasse hoje ou agora. Cada manhã consagrai-vos e vossos filhos a Deus, para que este dia não façais cálculos para meses ou anos. Eles não vos pertencem. Um curto dia é o que vos é dado, como se fosse esse o vosso último dia na terra. Trabalhai para o Mestre durante as suas horas. Deponde perante Deus todos os vossos planos, para serem executados ou rejeitados, conforme indique a sua providência. Ou seja, Jesus pode vir hoje? Para 150 mil brasileiros, a porta da graça já se fechou, que são aqueles que morreram pelo Covid. Existem 3 datas que o Senhor, em sua infinita sabedoria, não revela: o dia da minha morte, o dia do fechamento da porta da graça e o dia da sua vinda. São 3 datas que eu não sei. Por isso que Jesus diz, olhe os sinais. E por isso que a serva do Senhor nos diz, esteja preparado como se Ele viesse hoje. Irmãos, eu vejo aqui algumas pessoas que, como eu, são de cabelos brancos. Se Jesus não voltar nos próximos 30 anos, o que vai acontecer comigo e com vocês? Morreremos. Alguns de acidente, outros talvez de uma outra doença, mas assalto, sei lá, vamos morrer. Por isso que eu tenho que estar preparado como se Jesus viesse hoje, agora. Agora, eu sou muito feliz por esta passagem aqui. Certamente cedo venho, sem demora, Apocalipse 22, 20. Na realidade, não somos nós que estamos esperando Jesus. É Ele que está esperando por nós. A mensageira do Senhor, ela diz que ela viu uma mesa enorme, e sobre aquela mesa, ela viu o fruto da árvore da vida e várias coisas. E o anjo que a conduzia explicou, esta é a mesa onde vão se assentar os filhos de Deus quando vierem da terra. Em sua visão, ou arrebatamento, não sei, ela se encontrou com Enoque. E ela perguntou para Enoque, vocês lembram que Enoque foi arrebatado, né? Foi levado ao céu, não morreu.
E ela disse assim: Enoque, ela encontrou com ele num lugar das 7 luas. E ela disse assim: Enoque, você mora aqui? Ele disse: não, eu estou aqui passeando. Eu moro na grande cidade. Então veja, através da mensageira do Senhor nós sabemos que a mesa já está pronta, a cidade já está pronta. Jesus disse isso também: na casa de meu pai há muitas moradas. No original há muitos cômodos, é como se fosse uma casa com muitos cômodos, para nós que somos seus filhos. Está tudo pronto. Então vocês acham que é Jesus que está esperando por nós, ou somos nós que estamos esperando por Ele? Ele está esperando por nós. Mas eu louvo a Deus, porque Jesus não veio antes de nascer essa coisinha linda aqui, minha netinha. E quem é vô sabe disso. Mas, é por amor a ela, e por amor aos netos e filhos de vocês, que eu entendo que estamos caminhando para um momento em que não tem jeito. Jesus precisa voltar. Irmãos, nós não podemos nos acostumar a este mundo. Nós precisamos nos sentir neste mundo como pessoas estranhas. Eu não gosto da música deste mundo, ela não me atrai. Eu não gosto da comida deste mundo, da diversão deste mundo. Nós precisamos sentir prazer nas coisas do céu. E nós precisamos desejar o céu, como nós desejamos o ar para respirar. Enquanto nós estivermos acariciando as coisas deste mundo, prazerzinhos que são oferecidos, nós não vamos ter o nosso coração nas coisas do alto. Por isso que Jesus às vezes precisa dar uma chacoalhada na gente, permitir que algumas coisas aconteçam, como por exemplo, essa peste que veio aí, para que nós estejamos despertos de que aqui não é o nosso lugar. Nós precisamos ter os olhos abertos para ver a quantidade de pessoas que estão sofrendo em lugares, talvez nem tão longe de nós. E nós devemos pedir: vem, Senhor. Eu quero concluir, mas eu gostaria que o objetivo meu foi procurar despertar em você o desejo de você sentir a necessidade de se preparar para Jesus voltar. Sabe, irmãos, houve um tempo que eu tinha medo de morrer. Hoje eu não tenho. Mas nenhum medo de morrer. Até porque a minha esposa até mandou eu procurar uma psicóloga. Porque eu estava indo em velório e eu estava vendo o defunto deitado lá e sentindo inveja do defunto. Verdade. Eu olhava assim e falava: olha, para ele já passou, não está sentindo dor, não está sentindo angústia, nem sofrimento. Agora, como diz Paulo, é um piscar de olhos e Jesus virá. Eu creio que é bem verdade que eu sinto essas coisas, porque a minha profissão me coloca numa condição de ver muito sofrimento. Nos atendimentos que faço lá na escola bíblica e nas pessoas que me ligam, eu vejo coisas assim terríveis, e eu digo: meu Deus, o Senhor precisa vir, precisa voltar. Mas em contrapartida, às vezes eu olho para a vida das pessoas que estão perto de mim, não julgo, mas eu vejo como aquelas pessoas estão assim, iludidas, sabe, iludidas. Do mesmo jeito que veio esse Covid, e alguns se aproximaram de Deus, buscaram mais a Deus, há um outro grupo que, por incrível que pareça, se acomodou. Porque a gente tem essa capacidade de se acomodar, sabe? O ser humano se acostuma com tudo, até com a chibata. Eles não queriam voltar para o Egito. E parece que as pessoas, sabe, se acomodam, dada a situação.
Um pastor amigo meu, ele disse assim: rapaz, eu vou ter que insistir com a minha igreja. Tem gente que não está querendo voltar para a igreja, não, querendo ficar em casa. E essa é uma grande verdade. Então, se preparem, porque eu acredito que outras coisas piores acontecerão para sacudir, para que realmente as pessoas possam se lembrar e voltar para os braços de Jesus. Quantos nesta manhã que aqui estão, e vocês que nos assistem através das redes sociais, querem dizer assim: Senhor, eu quero desejar a sua vinda, eu quero perder o encanto por este mundo, e quero que Jesus volte, e eu quero me preparar. Eu quero que o Senhor tire do meu coração esse amor pelas coisas do mundo, e coloque no lugar o amor pelas coisas do céu. Eu brinco com o pessoal lá na Novo Tempo, de vez em quando acontece isso, e agora nós estamos presenciando isso. Uma efervescência, pastor Adriano está ali, as pessoas estão correndo para casar, né? E eu digo para eles: aproveita, porque no céu não se casa nem se dá em casamento. Então, se você está pensando em casar, case. Case. Viu? Porque as coisas estão a passos largos caminhando para um final. Não sei quanto tempo, cuidado, pode ser hoje. Eu quero convidá-los a ficar em pé, para que juntos nós possamos orar ao Senhor. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai, nós agradecemos pela orientação da sua palavra. Ela é uma lâmpada para iluminar os nossos pés, é uma luz para iluminar os nossos caminhos. Pai, abra nossa mente para que nós possamos desejar o céu. Tira do nosso coração tudo que nos prende a este mundo. Não nos deixe criar raízes aqui. A tua palavra diz que se nós vivemos neste mundo esperando somente as coisas daqui, nós somos os mais desgraçados. Por quê? Porque no céu tem coisas que os olhos nunca viram, ouvidos jamais ouviram, nem mente humana é capaz de imaginar aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Acima de tudo, queremos ir para o céu, não porque nós não vamos mais pagar aluguéis, não porque nós não vamos ficar doentes, não porque nós não vamos mais morrer, não vamos sentir dor, não. É porque lá está a pessoa que mais nos ama, que deu a vida por nós. Jesus Cristo, que veio a esse mundo, que deixou o seu trono e veio aqui para nos resgatar das mãos de Satanás. Satanás é um marqueteiro, mas ele tenta mostrar o pecado como o pecado não é. Um brilho falso, um brilho com cores que desbotam muito rapidamente. Enquanto Jesus veio para nos dar vida em abundância, Satanás veio para matar, roubar e destruir. E é isso que ele tem feito com as famílias, com os lares e com as pessoas. Quantos e quantos jovens que estão mergulhados no mundo de droga, no mundo de prazer efêmero. Mas nós pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude, através do seu Santo Espírito, a testemunhar e a tirar as pessoas de Babilônia, a libertar as pessoas do mundo e das garras de Satanás. Nós te pedimos, dá-nos um lugar no teu reino, e se for do teu querer nos levar antes, para que, enfim, nós não possamos suportar os sofrimentos que estão diante de nós, pode fazê-lo. O que nós queremos é estar em pé na volta de Jesus, ou vivos para sermos transformados, ou ressuscitados para sermos transformados. Nós te imploramos, em nome de Jesus agradecemos. Amém. Nós agradecemos ao pastor Ayrton Santana. Ele não estará à porta para nos despedir. E nós contamos com a presença de vocês
Nós estamos trabalhando com 60% aqui na igreja, então 210 lugares por sábado, e a partir de amanhã nós estaremos de novo lançando o convite nas redes sociais para que você que está em casa e vocês voltemos aqui, estejamos aqui no ambiente seguro. Contamos com a presença de vocês também nas redes sociais. Amanhã, quarta-feira, 19h30, nosso culto online pelo Adventista Central Jacareí, no Facebook, no Instagram e também na plataforma do YouTube. Deus abençoe, um feliz sábado a todos.